Bom dia a todos, estão todos bem? Espero que sim. Vamos às senhas diárias para esse dia de hoje, dia 13 de junho de 2023, terça-feira. Vamos logo às senhas. O último texto lá ainda é da família de Abraão, Isaac e Jacó. E ele é longo, então vamos logo ao título das senhas e para os textos, para os versículos, para os textos, para a oração de hoje. E o título que eu dou é: O poder de Deus Javé é silencioso, até que se manifeste. Eu tinha um amigo, assim, conhecido, que ele falava que ele era o cara, porque eu sou o bom, o forte, o inteligente, comigo não tem deixar para lá, eu pego todas, eu faço, eu ganho. Aí um dia um amigo nosso, uma terceira pessoa disse: olha, não vai nessa, Gaspar, eu conheço o cara, ele é um baita de um cagão. Ele se dá mal muito, muito. Isso aí é propaganda vazia. Tinha um outro amigo que só falava num determinado produto, uma determinada marca. Ele sempre arranjava um motivo para falar sobre aquele produto. É claro que ele estava vendendo. O produto não era tudo isso que ele falava. Assim tem várias pessoas, né? Inclusive, eu lembro de uma, foi um pouquinho antes da pandemia, um amigo meu que voltou da praia, perguntei como é que tinha sido lá, e ele disse: um amigo meu enlouqueceu. Ele encontrava a gente de manhã, cumprimentava a gente com a paz de Cristo, e citava versículo bíblico, a gente sentava junto para tomar chimarrão, e ele só falava que ele achava os milagres de Deus, só falava sobre a Bíblia, citava versículo, contava a história da Bíblia. Está doente, só pode. Enlouqueceu. Na verdade foi 2019, né, começou a pandemia, antes da pandemia, com esse bolsonarismo fanático, né, que usa a religião para lavagem cerebral. E esse amigo do meu amigo, que ele encontrou na praia, a cabeça dele tinha sido esvaziada. Eu sou a favor que haja uma lei do silêncio para essas igrejas malucas que ficam enfiando pregação na cabeça da gente. Eu sou a favor de que haja até uma lei para isso, porque elas são tremendamente chatas, tanto como aqueles que se autoelogiam o tempo todo, porque tem insegurança, como aqueles vendedores que não dá mais para ter amizade com eles, eles só pensam em vender o seu produto e enchem o saco da gente, quanto se uma pessoa tem fé, ela não sabe mais conversar em outra coisa. Esse meu amigo também tinha fé, só que ele disse: pô, não sabe mais cumprimentar, conversar, não existem mais outras coisas. O poder de Deus é silencioso, ele não precisa encher o saco. Ele quer agir.
E esta é a manifestação do poder de Deus. Agir em palavras também, agir em palavras e ações. Mas não precisa ficar enchendo o saco. Não é verdade? Deus não precisa fazer autopropaganda o tempo inteiro. Ele age. O primeiro versículo para o dia de hoje vem do livro de Números, capítulo 14, versículo 17. E ele diz assim: agora, pois, peço que a força do meu Senhor Javé se engrandeça, como tens falado. Na verdade, isso aqui foi escrito assim como Moisés falando para Deus. Porque o Moisés, naquele capítulo, ele está assim, reclamando do povo de Israel que está escapando da escravidão para a liberdade e reclama. A gente preferia ter ficado na escravidão, não tinha esse trabalho todo de enfrentar o faraó, de ter que imaginar um novo mundo, uma terra de liberdade. A gente preferia ter ficado lá, na escravidão, dominados, surrados, trabalhando à força, do que ter esse trabalho de caminhar para a libertação, para uma nova terra. E aí Moisés teria dito para Deus, e Deus disse: eu estou trabalhando, calma. E aí ele diz: peço que a força do meu Senhor, tua força se engrandeça logo, como tu tens falado. E o segundo versículo para o dia de hoje vem do Evangelho conforme Lucas, capítulo 1, versículo 49. E Maria disse: o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Ela estava ali numa vida calma, digamos assim, uma vida normal, e daí ela descobre que está grávida. Tudo em silêncio. E Maria diz na sua oração, baixinho, provavelmente: o Senhor me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Javé, libertador dos escravos. A oração é escrita por Ernst Moritz Arndt. Vem paz de Deus, coragem de Deus, silencioso poder que jamais descansa, silencioso, que não fica fazendo gritaria na rua, enchendo o saco dos outros. Vem e derrama o teu brilho, o brilho da tua graça em nossas almas, nossas mentes e nossos corações. Vem paz e coragem de Deus e derrama o teu brilho, o brilho da tua graça em nossas almas, mentes e corações. A primeira leitura de hoje vem do Evangelho conforme Lucas, capítulo 6, versículos 27 até 35. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam. Esse amor é silencioso, mas quando ele age amando os seus inimigos, que manifesto de poder, não é?
Abençoem os que os abençoem os que os amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, oferece-lhe também a outra. E se alguém tirar a sua capa, não o impeça. Dê a todo o que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não exija de volta. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem para aqueles que são bons com vocês? Todo mundo age assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores e esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles. Emprestem aos pobres, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande. E vocês serão filhos do Deus Altíssimo, porque Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Esse é o poder do Deus gracioso, bondoso, que não fica enchendo a paciência dos outros, fazendo propaganda. Não precisa, Ele mostra, agindo simplesmente no silêncio às vezes, emprestando sem esperar receber de volta, amando aquele que o agrediu, sendo misericordioso, sendo bondoso. A propaganda não precisa ser com um alto-falante berrando na janela de sua casa. Pode ser com um exemplo que a pessoa vê pela janela. Não é? E o segundo texto ainda é daquela história de Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas de Israel que compraram suas mulheres, pegaram as suas escravas, enganavam uns aos outros por bens materiais. Então, Gênesis 32, 1 a 21. É longo, 21 versículos. Jacó também seguiu o seu caminho. O Jacó e o sogro dele, o Labão, tinham colocado uma fronteira entre os dois porque eles não se entendiam sobre seus bens. Eles consideravam as mulheres bens também. Elas eram propriedades do homem naquela época. Uma época, me desculpe, o mundo já foi bem pior em relação à questão machista, mas ainda a questão dos direitos da mulher não está vencida. Ainda tem muito machismo. Jacó também seguiu o seu caminho, foi para o seu lado. Jacó para um lado, Labão para o outro, sogro e genro. E os anjos de Deus vieram ao encontro de Jacó. Quando Jacó os avistou, disse: "Esse é o exército de Deus." Por isso deu àquele lugar o nome de Maanaim. Porque esse nome, terminal, Aim, pode ter a ver com água. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú,
Acho que isso era à beira de um rio, por isso Naim, água. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú. O Esaú queria pegar o Jacó, porque o Jacó passou a perna no Esaú. Na região de Seir, território de Edom. E lhes ordenou para os mensageiros: vocês dirão o seguinte ao meu irmão Esaú: assim diz Jacó: morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Tenho servos e servas. Propriedades, essas famílias ricas e escravagistas, né? Envio agora esta mensagem a você para que me recebas bem. Querendo comprar o perdão do Esaú. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até teu irmão Esaú. Ele está vindo ao seu encontro com 400 soldados. Esses soldados aqui eram escravos, muitas vezes, empregados. Aí eles davam para cada um uma lança lá, um porrete, e faziam como se fosse um exército. Mas às vezes eram gente armada mesmo, porque o Esaú queria o couro do Jacó. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os seus escravos, servos, familiares que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos, pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos nossos grupos, o outro poderá escapar, levando consigo riquezas, claro. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me fizeste, volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Isso é o Jacó falando, não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste a mim. Quando atravessei o Jordão, o rio, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora ele foi lá, comprou as filhas do Labão e roubou ele. Mas agora eu possuo 2 caravanas. Caravanas aqui é bastante coisa, tá? Não é só uma carroça. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim quanto as mulheres e as crianças. Pois tu prometeste, esteja certo de que eu farei prosperar. Tu prometeste que me faria prosperar e farei descendentes, tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Ele vai formar um povo populoso, Israel, né? Mas não era como areias do mar, bobagem. É a maneira de falar, tá? Linguagem de texto religioso mítico. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para seu irmão. Ele queria: vou mandar uma parte dos meus bens para ele. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo, com seus filhotes, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes: vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução: quando meu irmão Esaú encontrar-se com você, ele ia perguntar: a quem você pertence, para onde vai, de quem é todo este rebanho à sua frente? Você responderá:
é do teu irmão Jacó, é um presente para você. E ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo rebanho, o segundo servo, e o terceiro, e todos os outros que estavam, os 10 então, os que iam um atrás do outro com presentes, digam também a mesma coisa a Esaú, quando eles encontrarem. E acrescente, teu irmão Jacó está vindo atrás de nós. Ele pensava, o Jacó, eu o apaziguarei com esses presentes que estou mandando para ele, antes de mim. Mais tarde, quando eu o encontrar, talvez ele me receba bem. Assim, os presentes de Jacó seguiam à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Primeiro eu vou tentar comprar ele. Depois eu vou encarar se ele vai me perdoar da sacanagem que eu fiz. Vou mandar um monte de bens materiais para ele. Que mentalidade, né? Vou comprar a verdade, como se não tivesse feito mal nenhum. Eu não vou lá e digo, eu me arrependo. Eu vou restituir o que eu te roubei, que Jacó roubou o direito de ser líder. Roubou do Esaú, roubou a bênção do pai. O pai ia dar a bênção para Esaú, Jacó roubou. Levei as gravações de 10 dias atrás, 2 semanas atrás, lá de Gênesis 24, por ali, quando eu gravei aqueles textos. Tá, mas o assunto dos primeiros textos, que não o último, que é a leitura contínua, os versículos para hoje apontam para o seguinte: o poder de Deus Javé é silencioso. Ele não fica repetindo, forçando que você ouça, preso sempre na mesma coisa para te convencer, ou porque está mesmo iludido, está assim, com a cabeça fixa. O poder de Deus não fica enchendo o saco da gente. Ele fica em silêncio, trabalhando. E a gente ficando cada vez mais intensamente convencido dele. Tem silêncio no coração da gente, não pode falar de vez em quando, mas a vida continua com todas as suas alegrias e também mazelas. Ele se manifesta em coisas pequenas e às vezes em grandes poderes, como o poder de perdoar, de trazer nova vida, como a Maria disse. O poderoso me fez grandes coisas. É o silencioso Deus que trabalha em nós e que se manifesta em ações de vida, que não gritam pela janela, mas que se mostram pelo exemplo. Um bom dia a vocês todos, um abraço.